Bom, boa noite. A gente vai retomar nossa aula de direitos humanos, principalmente em relação ao que a gente está estudando, começamos a estudar na aula passada, que é o direito à vida. Nós estamos estudando agora os direitos especificamente, e a sua relação com os direitos humanos. E nós começamos pelo direito à vida. Nós tínhamos estudado um tribunal bem específico, que é o Tribunal Penal Internacional, que foi bem apropriado para a gente poder estudar esse tribunal, considerando o contexto de algumas situações que andam acontecendo, até no cenário, né, internacional. Então, é um tribunal que a gente vai aprofundar o estudo. Quando vocês forem estudar o direito internacional dos direitos humanos, esses tribunais internacionais, mas foi bom que até para vocês poderem compreender alguns casos e já aí tendo aquela base, porque não tem como compreender os direitos humanos e até os próprios conceitos de cada direito humano, e a gente viu na nossa aula passada, porque os direitos humanos, até a definição, os conceitos são construídos a partir de decisões que são proferidas em ações, aquelas decisões que saem de ações que são julgadas em tribunais. E os direitos humanos, eles são mais levados em ações no cenário internacional, porque no cenário interno, nós já estudamos isso, a gente não fala tanto direitos humanos, a gente usa o termo mais, a terminologia mais utilizada são direitos fundamentais. Então, quando eu me refiro num cenário nacional, por exemplo, eu vou ajuizar uma ação por violação do direito à vida, e eu quero uma indenização pela violação do direito à vida. Eu vou me referir nesse cenário nacional, nesse tribunal nacional dentro do país, à palavra direito fundamental. A gente, acho que nas primeiras aulas nós estudamos essa questão da nomenclatura. Direitos humanos e direitos fundamentais são os mesmos direitos. A diferença é que os direitos humanos estão previstos em leis internacionais, em documentos internacionais, e os direitos fundamentais estão previstos na Constituição Federal e outras leis que têm natureza constitucional. E a gente viu que a Constituição Federal é a lei maior do país. O direito brasileiro, se a gente fosse fazer ele é criado num sistema de hierarquia de normas. Então, eu tenho no topo, no sistema de pirâmide mesmo. No topo dessa pirâmide, eu tenho a Constituição Federal, e debaixo dela, assim, descendo aqui, numa ordem hierárquica, eu tenho as demais leis. Então, todas essas leis aqui abaixo da Constituição Federal, elas devem ter relação com o que está na Constituição Federal, porque se tiver alguma lei abaixo da Constituição, vamos supor que hoje saiu a lei número 20 mil e alguma coisa. Essa lei, ela não pode ter nada escrito dela que esteja contrário à Constituição Federal. Se isso acontecer, nós teremos a chamada lei inconstitucional. Quando uma pessoa fala assim, essa lei ela é inconstitucional, essa questão está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte, né, do Brasil, em termos de defesa de direitos constitucionais, é porque essa lei tem alguma parte dela que vai contra aquilo que está na nossa Constituição Federal. E toda vez que isso acontece, o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para dizer que aquela lei ela é inconstitucional. Em regra, acontece assim no direito, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de como esse procedimento acontece, vocês me falem aqui que a gente fala melhor sobre isso. E isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Até porque hoje nós vamos entrar num caso, especificamente em um assunto, que foi levado ao Supremo Tribunal, ao Conselho Federal da OAB, que eu vou explicar para vocês também que órgão que é esse, levou ajuizou uma ação, entrou com uma ação lá perante o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal dizer se uma lei, determinada lei, que eu vou dizer qual, pelo Conselho Federal da OAB, essa lei seria inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que essa lei ela é constitucional, ela não viola a Constituição Federal. Então, existem aí ações que são levadas para o Supremo Tribunal Federal dizer se uma lei ela é válida, se um caso... Vou dar vários exemplos para vocês. Existem questões que só o Supremo Tribunal Federal pode decidir. As principais questões envolvendo a República, por exemplo, o Brasil.
Então, se sai questões como, vou pegar um exemplo que vocês vão lembrar, acho que vocês vão lembrar, aquela vez que estava se discutindo se quando o feto, o bebê, ele não tem cérebro, ele se desenvolve sem cérebro. Isso no direito se chama, no caso do aborto, né, seria de anencefalia. É uma anencefalo na linguagem da ciência. Isso gerou muita polêmica mesmo. Por quê? Porque o Código Penal brasileiro, só para exemplificar quais são essas questões aí que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir às vezes. O Código Penal brasileiro prevê a possibilidade de se fazer aborto sem ser crime naquelas situações em caso de estupro, isso está no nosso Código Penal brasileiro, ou se houver risco de morte para a mãe. Se houver risco de morte para a mãe em caso de estupro, o aborto ele não é criminalizado. Isso segundo o nosso Código Penal brasileiro, tá? O que aconteceu? Houve um movimento no Brasil, há alguns anos atrás, de que nessas situações em que o bebê não há um desenvolvimento cerebral, então o bebê ele pode até nascer vivo, mas pela ciência ele, né, ele vai morrer, ele não vai conseguir viver. Pela visão da ciência ali, né, comprovadamente pela ciência, não vai viver. E aí teve toda uma movimentação no Brasil, aí vocês imaginam, aborto já é um tema que divide muito opiniões, e aí isso chega no Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal decidir se o aborto de anencefalo, são bebês que não têm cérebro, anencefalia, ou acrania, é muito utilizado também esse termo, seria ou não criminalizado. E aí chega lá no Supremo Tribunal Federal, porque isso vai, né, é uma questão que envolve muito o direito à vida, que é um direito que nós estamos estudando aqui. Vocês podem imaginar na porta do Supremo Tribunal Federal o que virou, porque virou manifestação de um lado, tinha os manifestantes favoráveis e do outro lado os manifestantes contrários, e o julgamento acontecendo. Depois vocês procurem ver aí o julgamento de anencefalia no Supremo Tribunal Federal, vocês já com polêmica que foi o negócio. E foi um julgamento muito complicado, um julgamento muito demorado. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto nestas situações também não poderia ser criminalizado, ou seja, permitiu o aborto também nessas situações em que há a anencefalia, bebês que não há o desenvolvimento do cérebro. Não é uma lei que não está escrito no Código Penal, mas é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga pela forma em que foi decidido. Então, ela vincula. Se alguém quiser utilizar e falar assim, eu quero fazer porque o Supremo diz, então é possível sim fazer, porque o Supremo Tribunal Federal ele tem algumas decisões que obrigam. E esse é um exemplo. Então, pessoal, a gente está falando aqui do direito à vida e de Supremo Tribunal Federal, porque a maioria das questões envolvendo o direito à vida são levadas para a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem a competência para decidir sobre direitos fundamentais. E os direitos fundamentais são os direitos humanos que estão previstos no cenário internacional. Então, essa proteção dos direitos fundamentais, os tribunais julgam, e o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para decidir direitos fundamentais, mas quando falamos de direitos humanos, quem tem competência para decidir são os tribunais internacionais de direitos humanos. Hoje, por que eu estou explicando isso tudo? Porque hoje nós vamos tratar especificamente de um caso em que a mesma situação foi levada tanto para o Supremo Tribunal Federal como para um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, e que houve um choque de opiniões. O Supremo Tribunal Federal decidiu de um jeito e o Tribunal Internacional de Direitos Humanos decidiu de outro jeito o mesmo problema. Então, é nesse ponto que eu estou querendo chegar com vocês, fazer essa análise aqui, para vocês poderem compreender a nossa continuidade aqui da aula em relação ao direito à vida. Então, vamos lá. Primeiro, o direito à vida, ele é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. O direito à vida é um direito humano de primeira geração, nós já estudamos as gerações de direitos humanos.
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, previstos no Pacto de São José da Costa Rica, que é a mesma coisa de Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, o direito à vida é um dos direitos mais previstos nas normas internacionais de direitos humanos. Se eu não me engano, o direito à vida e o direito às liberdades, que são esses direitos de primeira geração, eles estão presentes em praticamente todas as normas internacionais, especificamente de direitos humanos. E aí nós estudamos na aula passada que quando a gente fala do direito à vida, o direito à vida, a gente tem ali na nossa cabeça aquela definição de que é o direito de estar vivo, vivo com dignidade, vivo com qualidade de vida, e até estudamos casos em que, especificamente no continente europeu, que não é a nossa realidade aqui, de que o direito à morte digna também é considerado um direito à vida. E entrou no conceito especificamente naquele continente, mas que pode, de alguma forma, querer influenciar outros países a adotarem esse conceito, né? Não é o caso do Brasil, especificamente a questão da eutanásia, do suicídio assistido no Brasil é criminalizado, então não tem nenhuma exceção. Existe aí uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal sobre algumas questões da eutanásia não serem criminalizadas, mas ainda não temos nenhuma decisão. E hoje, se vocês me perguntarem, a eutanásia, o suicídio assistido no Brasil, ele é criminalizado. Bom, e aí a gente viu, mas o mais interessante é que depois que nós analisamos até aquele caso da eutanásia na França, daquele homem que foi um litígio, né, de grande repercussão dentro do país, porque a França é um país que veda a eutanásia, veda o suicídio assistido, e a esposa queria praticar a eutanásia no marido e foi impedida pelos tribunais da França, e ela levou o caso para um tribunal específico de direitos humanos naquele continente, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos, e pela primeira vez nós vimos aí a Corte Europeia de Direitos Humanos, a gente fala sair de cima do muro, mas esse sair de cima do muro é não aplicar a teoria da margem nacional de apreciação, que a gente vai falar daqui a pouco, e chegar e decidir, falar, olha, país, você, mesmo que a sua lei interna preveja e criminalize, nessa situação específica, nós entendemos que a eutanásia tem que ser praticada. Então, às vezes, a gente pensa assim, aquela eterna tensão, né, entre o nacional e o internacional. Esse conflito, a gente, às vezes, vem na nossa cabeça pensar assim, gente, mas se a lei do país veda, tem que prevalecer a lei do país. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso. Mas aí vem aquelas regras internacionais que a gente já estudou. A partir do momento em que existe um sistema internacional e o país faz parte daquele sistema internacional, ele é obrigado a seguir as regras daquele sistema internacional, porque elas vão prevalecer sobre as suas regras nacionais. E é exatamente nesse ponto que entra também, aliás, muito mais do que o direito, a área de vocês, porque a questão do direito está aqui no âmbito da ação. Mas essa relação do país com os tribunais internacionais, esse estudo sobre a postura dos países diante de decisões que ordenam que esses países cumpram ou deixem de fazer alguma coisa e coloquem em xeque algo que foi decidido internamente, é muito ligado à área de vocês, né? Esse estudo até deixo como sugestão até de pesquisa, a questão da soberania dos países diante de decisões de organismos internacionais. Isso é uma quebra? É uma relativização? O que acontece aí com a soberania de um país quando algo internacional vem, né, para aquele país ali, chega no órgão das relações internacionais e fala, olha, nós não concordamos com o que você está fazendo. Nós aqui estamos dizendo que tem que ser feito dessa forma. Então, vocês podem perceber que a relação do nacional e internacional tem tudo para dar errado ou tudo para dar certo. E quando a gente vê que dá certo, por que países do continente europeu não têm problemas em cumprir decisões internacionais? Por que países do continente americano, seja América do Sul, América Central,
tem uma certa resistência em cumprir decisões internacionais. Por que que lá não tem isso? Por que que aqui tem isso? Então, esse estudo das relações do nacional com o internacional é extremamente ligado à área de vocês, porque existem estratégias que os países adotam para se... Na verdade, não são os países. Existem estratégias que o tribunal adota, porque é interesse do tribunal puxar aquele país para aquele país... porque, assim, vejam que é uma reação em cadeia. Se o tribunal ele profere uma decisão contra um país lá europeu, por exemplo, contra, não vou falar o Reino Unido, porque né, se desvinculou do bloco, mas vamos pegar lá uma decisão contra a Holanda, por exemplo. A Holanda foi processada porque ocorreram violações de direitos humanos dentro da Holanda, e a Holanda não tomou providência nenhuma, e aí alguém foi lá, internamente tentou resolver, não conseguiu, processou a Holanda num tribunal de direitos humanos. O Tribunal de Direitos Humanos julga a Holanda pela violação de direitos humanos, e o que acontece? A Holanda não cumpre. Essas reiterações de não cumprimento colocam em fragilidade o próprio tribunal. Então, observem que não vai, pode até ter algum problema para o país mesmo, para ele ficar ali mal na fita internacional, não ter boas relações internacionais, porque ele é um descumpridor de decisões internacionais de direitos humanos, mas para o tribunal também não é muito bom. Por quê? Porque demonstra uma certa fragilidade, uma falta de diálogo no cenário internacional com o país, ou seja, uma relação internacional muito estremecida, de pensar o tribunal não tem efetividade. E não é bom para ninguém quando isso acontece. Não é bom para um país que não é considerado um descumpridor de normas, de decisões, e também não é bom para o tribunal, que é considerado um tribunal frágil. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele é considerado um dos maiores tribunais que produz decisões e também um tribunal reconhecido internacionalmente no sentido de que os países cumprem as decisões. Então, o que acontece? O que leva um país aí a cumprir? Por exemplo, a França proíbe a eutanásia, que é o direito, né, que está ligado ao direito à vida que nós estamos falando aqui agora. O que leva a França, por exemplo, o que aconteceu nesse caso? O que leva a França a receber essa decisão e falar assim, nós vamos cumprir? E se isso fosse em outro país, o país vai falar assim, não, nós não vamos cumprir, porque o que vale é o que nós dizemos aqui internamente. Se a nossa Suprema Corte diz que está tudo certo, nós não somos obrigados a... Nós vamos ignorar essa decisão internacional. O que faz um país e um tribunal internacional ter uma aproximação e aceitar, e outros não? Isso é intimamente ligado à área de vocês. Então, geralmente, o tribunal cria algumas estratégias para ter efetividade e até demonstrar no cenário internacional e nacional que ele é reconhecido por ter efetividade, ou seja, os países respeitam as nossas decisões. Mas que tipo de estratégia é essa? O primeiro é o diálogo. Os tribunais internacionais de direitos humanos, eles mantêm, estou dizendo da referência que é o europeu, porque lá tem essa proximidade e um país cumpre, por exemplo. Lá o índice de descumprimento é quase nulo. Primeiro, pelo diálogo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele mantém um diálogo constante com os países. Então, ele entra em contato com a pessoa que é responsável pelas relações internacionais daquele país, envia algum representante, ou o país envia algum representante para uma reunião lá dentro do Tribunal Europeu, e aquele país diz o seguinte, olha, nesses pontos aqui é uma negociação. Nesses pontos aqui nós entendemos sim que vocês... Mas tem determinados pontos que nós temos mais condições de decidir aqui. Mais do que vocês que fazem. Nós lá dentro, internamente, temos mais condições de resolver. Então, toda vez que se chegar a esses casos aqui, a gente vai cumprir todas as outras decisões, mas esses especificamente, deixa que nós lá no país, então, tudo é a relação internacional que vocês estão inseridos. Esse diálogo, estabelecer esse diálogo constante, isso aproxima país com tribunal. E aí, o que é isso, né? Deixar o país decidir. Isso é uma teoria.
É uma teoria que eu até vou escrever aqui no chat, mas no material tem, tá? É uma teoria que se chama Teoria da Margem Nacional de Apreciação. O que é a teoria da margem nacional de apreciação? País, você faz parte do sistema internacional, ok. Existe uma ação contra você porque aconteceu essa violação, entenderam que você está violando esse direito humano, então chegou aqui no tribunal essa ação contra você, ok. Mas nesses assuntos aqui, nós conversamos que vocês têm mais condições de decidir do que nós do tribunal que não estamos no país, ok. Aí vem uma decisão do tribunal e diz o seguinte: trata-se de um caso em que o país tem mais condições de avaliar a situação do que nós da corte. A decisão vem nesse sentido. Como juízes que não estamos ali participando da rotina daquele país, da cultura, enfim. Então, em razão da teoria da margem nacional de apreciação, nós damos essa margem para o país decidir o que é melhor ali internamente dentro daquela situação. Então, criou-se, é como se fosse uma exceção àquela obrigatoriedade das decisões internacionais. Foi uma estratégia que o Tribunal Europeu criou para dizer o seguinte: eu não vou ficar impondo a questão de obrigação contra você. Vamos tentar achar um meio termo em que aquelas que eu entender que devem ser cumpridas, elas têm que ser cumpridas, mas aquelas que a gente vê que vocês têm mais condição de decidir, a gente vai passar. Porque, observem bem, vamos pegar o exemplo, eu ainda estou no exemplo do continente europeu. Observem a proximidade de países ali, que às vezes você pega, e um espaço, que o espaço Schengen, você não tem, dentro da União Europeia, você tem livre acesso, realmente funciona dessa forma. Você tem livre acesso, você pode pegar um trem, por exemplo, agora, e daqui 2 horas você já está em outro país. E depois de mais 2 horas você atravessa para outro país. É como nós fazemos aqui com as cidades. Eu pego aqui um ônibus, a gente não tem aqui o costume do trem, mas eu posso pegar um carro, eu posso pegar um ônibus, e daqui 2 horas eu chego numa determinada cidade, daqui 5 horas eu chego numa determinada cidade, lá você atravessa os países nesse tempo, ou até em menos. E às vezes você está num país que tem uma cultura, uma visão sobre aquele direito, que é o direito à vida. De repente, você, em menos de 1 hora, você entra, atravessa uma fronteira, chega em outro país que tem outra visão do direito à vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na França é proibida a eutanásia e o suicídio assistido. Mas se você pega, por exemplo, um trem, em 2 horas e pouco, você atravessa, chega na Holanda, por exemplo, que é permitido. Então, Agora, imaginem discutir, o aborto é permitido. Imaginem agora sair da Holanda e ir para a Polônia, por exemplo. Olha a tradição religiosa que vem aí dentro da Polônia. Imagina até falar sobre a questão do aborto dentro da Polônia. Então, observem que são locais ali que estão sempre interligados e que os direitos são vistos de formas diferentes. Agora, imaginem para um tribunal de direitos humanos decidir sobre direito à vida em relação a esse país. Imagina, porque vira precedente. O que é precedente? O tribunal foi lá, decidiu. Se alguém vê aquela decisão, ela fala assim: eu também quero. Já que você decidiu em relação à França, eu quero que você decida em relação a esse país. Então, é muito complicado, às vezes, alguns temas, principalmente temas que trazem uma carga moral muito grande, que traz uma influência religiosa muito grande, nas próprias formações, na própria formação de opinião. Como eu disse para vocês, quando a gente fala de direito à vida, a gente expande para aquela quantidade de setas que a gente viu na aula passada, a questão do desaparecimento forçado em períodos de ditadura, a questão da dignidade até na morte, questão envolvendo aborto, questão envolvendo pena de morte. Se eu falo a palavra aborto, se eu falo a palavra pena de morte, nós estamos numa sala de aula que, independente se a lei prevê que é proibida a pena de morte, só em alguns casos, que a lei criminaliza o aborto nessas situações, nós teremos divisão de opiniões. E isso não é, tá, tudo bem, o Código Penal, ele prevê isso, ok, mas na minha opinião eu entendo,
E isso, as influências externas vão entrar. Então, às vezes a gente conversa, às vezes chega uma pessoa e fala assim, eu sou a favor da pena de morte. Chega outra, não, eu sou contra por isso, por isso. Então, são questões que dão debates. Imagina chegar isso para um juiz decidir. Imaginem vocês, se vocês fossem juízes de tribunal de direitos humanos e chega, por exemplo, um caso de eutanásia para vocês decidirem em relação ao país que veda. E aí vocês vão lá, decidem, falam assim, país, pode fazer. Ela pode fazer a eutanásia. Mesmo você aí tendo a lei que criminaliza, ela pode perfeitamente praticar a eutanásia no marido dela. Então, foi quando, né, no cenário de direitos humanos, virou aquela... o Tribunal de Direitos Humanos saiu da margem nacional de apreciação e, nesse tema extremamente polêmico, ele deu uma decisão. Então, ele abriu um precedente. E se ele abre um precedente, abre precedente para outras pessoas de outros países também quererem usar esse precedente, pegar aqui e falar, olha, lá naquela decisão foi decidido dessa forma. Então, precedentes a gente tem que tomar cuidado, porque eles podem ser usados em outros casos. Mas, enfim, até agora, gente, vocês estão compreendendo? Porque eu vou entrar agora especificamente aqui numa questão muito importante, que hoje nós vamos estudar um caso envolvendo o direito à vida, um dos casos mais importantes envolvendo o Brasil no cenário de direitos humanos, que é o caso chamado caso Gomes Lund contra o Brasil, que virou uma ação internacional de direitos humanos, eu vou passar para vocês toda a questão aqui no cenário interno, até se chegar numa briga de decisões. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal e, meses depois, uma decisão do Tribunal de Direitos Humanos em relação ao Brasil entrando em choque. Então, a gente vai ver hoje um caso que foi extremamente polêmico, um caso que vocês da área de relações internacionais precisam conhecer e acompanhar. Por quê? Porque ele ressuscitou. A gente achou que o caso tinha sido encerrado em 2010, mas atualmente foi feita uma outra ação que está em andamento atualmente, hoje, em andamento no Supremo Tribunal Federal e aguardando decisão do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, porque a questão foi ressuscitada mesmo. Fizeram uma outra ação para tentar uma reanálise desse caso que foi feito, julgado em 2010, tá? Até agora tudo bem? A Luana já sinalizou que sim. A gente pode continuar? Deixa eu só compartilhar um material com vocês, para a gente poder continuar aqui. Vamos lá. Então, na nossa aula passada, nós vimos que o direito à vida, previsto esse CADH, é a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós vimos que o direito à vida ele vai muito além daquilo que a gente compreende como direito de estar vivo, como direito à qualidade de vida digna, direito de morte digna, ou seja, compreende tudo isso aí, porque decisões de direitos humanos entenderam que toda vez que acontecerem situações como estas, ocorreu a violação do direito à vida. Então, nós temos aí a questão da pena de morte, que está intimamente ligada ao direito à vida, o desaparecimento forçado, e aí eu vou até fazer uma ligação do desaparecimento forçado com a proibição da autoanistia e o direito à verdade, que estão intimamente ligados, que é o tema central da nossa aula hoje. Até contei para vocês o caso daquela professora, que é a professora Loiasa Tamayo, que ela foi presa e ficou por muitos anos sofrendo situação de tortura, enfim, abuso de todos os sentidos, por muitos anos, e ela só conseguiu se libertar desse problema já com a idade mais avançada. E ela tentou internamente receber aí uma reparação dentro do Peru e não conseguiu, e processou o Peru. Observe que ela estava viva, e ela alegou violação do direito à vida. Muita gente na época falou, mas por que ela está alegando violação do direito à vida se ela está viva? Mas é porque ela alegou, e aí a corte entendeu que o direito à vida também corresponde a isso, de que o Peru, pelas várias situações de tortura, ausência de defesa, ela ficou presa até sem saber direito, motivo e sem ter assistência à defesa, enfim. Por tudo que aconteceu, né, com a professora Tamayo, houve violação e destruição dos seus projetos de vida. E a destruição de projetos de vida também é considerada violação do direito à vida.
E aí a gente entra também nas condições dignas de existência, adequadas de existência. Então, esse quadro, esse esquema aí para vocês, né, esse maranhinha, é mais com os títulos daquilo que é considerado violação do direito à vida, que é muito mais do que a gente imagina a princípio quando a gente fala do direito à vida. E eu coloquei aí, isso está no AVA, eu não coloquei de novo porque a gente está no mesmo, tá? Mas tem o nome dos casos, porque se um dia que vocês tiverem um tempinho aí maior, tem um feriadão, estava até esquecendo desse feriado, tem um feriado na segunda-feira, um dia que vocês estiverem mais tranquilos, se vocês quiserem pegar e olhar esses casos, todos esses casos estão disponíveis na internet, nos sites da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no site da Corte Europeia de Direitos Humanos, no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês conseguem as sentenças, a maioria delas também em português, mas todas em espanhol, e a leitura do espanhol a gente compreende bem. Para ouvir o espanhol, tem hora que eu fico assim. E eles falam que nós falamos rápido. Quando eles começam a conversar, eu fico perdidinha. Eu acho que eles falam mais rápido que nós, mas enfim. Mas a leitura do espanhol é muito, muito tranquila. Então, a gente consegue entender a leitura do espanhol, mas a maioria tem as decisões em português. Então, são casos muito interessantes para vocês lerem, tomarem conhecimento. E se alguém tiver interesse em fazer uma pesquisa, uma monografia, escrever um artigo, por exemplo, quando a gente voltar presencialmente, eu já falei para vocês que eu quero vê-los lá no núcleo de pesquisa em direito, fazendo pesquisa lá com a gente, escrevendo livro com a gente, publicando artigo, porque a gente vive movimentando isso aí, né, o tempo inteiro lá no departamento de pesquisa. Mas vocês já têm aí esse material com a indicação de casos que vocês podem trabalhar se vocês forem fazer uma pesquisa envolvendo esses temas de direito, né, de violação do direito à vida. Mas continuando, e especificamente no desaparecimento forçado, que eu falei para vocês que era mais o foco da nossa aula de hoje, o desaparecimento forçado, a anistia, o direito à verdade, o que acontece? Muitos países viveram regimes de exceção, também considerados períodos de ditadura militar. Não só o Brasil, mas vários países viveram períodos de ditadura militar. Esses são apenas alguns casos especificamente de desaparecimento forçado. O que é o desaparecimento forçado? É aquela situação de violação do direito à vida, mas você não tem uma resposta do que aconteceu. Por exemplo, suponhamos que a gente está lá na década de 70, na década de 60, década de 70. Especificamente na década de 70. E vamos supor que alguém da nossa família simplesmente desaparece. Em razão do regime, não concorda, enfim, a história que vocês já sabem, né? Em relação à ditadura militar. E aí a pessoa simplesmente desaparece. Você não tem aquela confirmação se essa pessoa está morta ou não. Você nunca tem a resposta, que a gente chama de direito à verdade. A gente sabe que a pessoa pode estar morta em razão do tempo, a pessoa não aparece, a gente vai concluindo ali que aquela pessoa está morta. Mas a gente não tem aquela resposta, a gente não tem um corpo, a gente não tem um velório, a gente não tem um enterro, a gente não tem como fazer. Você fica naquele vácuo ali sem saber o que está acontecendo. Então, o desaparecimento forçado aconteceu em vários países. Muitas pessoas foram consideradas desaparecidas. E o que aconteceu? Aconteceu que depois que foram criados os tribunais de direitos humanos, e até no âmbito interno dos países, as pessoas começaram a processar, querendo saber o que tinha acontecido. E aí, internamente, não se resolvia, só depois da criação dos tribunais de direitos humanos, é que essas pessoas começaram a processar os países. E isso até depois de acabar o período do regime militar, da ditadura militar, começaram a processar os países a partir do momento que houve, né, que se criou o Tribunal Específico de Direitos Humanos. Mas tem uma questão aqui que a gente precisa analisar bem. Esses casos que eu coloquei, o caso Barrios Altos versus Peru, o caso Almonacci, o caso Gomes Lund, que é o específico da nossa aula de hoje, porque envolve o Brasil, e o caso Gelman.
Todos esses casos envolvem o período da ditadura militar e são casos que foram levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o nosso Tribunal Internacional de Direitos Humanos em relação ao continente americano, e foram casos em que tem a sentença contra os países. Então, são casos que já foram decididos por tribunais de direitos humanos. E quando o Tribunal de Direitos Humanos decidiu esses casos, o que o tribunal entendeu nas decisões? Escreveu o seguinte, que as situações de desaparecimento forçado no período da ditadura militar, elas foram consideradas violações do direito à vida. Porque como não se tinha resposta, como a pessoa não tinha o direito à verdade, a pessoa não sabia do paradeiro, e em razão do tempo, houve uma violação, sim, do direito à vida. Então, a primeira conclusão que o tribunal chegou foi os desaparecimentos ocorridos nos períodos de ditadura militar, nos países, de uma forma geral, é considerado violação do direito à vida. Foi aquela tese que a gente tira já de uma decisão do Tribunal de Direitos Humanos. Mas tem um ponto aqui que a gente tem que parar para observar, que é um ponto muito interessante. Olhem só. O que nós estudamos até agora? Nós estudamos que, a partir do momento que surge um sistema internacional de direitos humanos, um sistema internacional independente, vamos falar específico de direitos humanos, o país ele vai lá e manifesta sua vontade de fazer parte daquele sistema. Ele vai lá, manifesta vontade. Existe uma burocracia para efetivar aquele país como signatário daquele sistema, ou seja, para aquela decisão ter obrigatoriedade dentro do país. E aí, o que acontece? Deixa eu só aceitar aqui. Acontece uma situação interessante. O país, ele só pode ser julgado depois que aquela lei internacional tem vigência. A gente estudou isso no Estatuto de Roma. Depois que aquela burocracia acontece e é promulgado o decreto, aí sim a lei internacional tem valor e força dentro daquele país. Antes, não. E olha que situação interessante, onde eu estou querendo chegar com vocês aqui. Numa situação completamente atípica que foi decidida pelo Tribunal de Direitos Humanos em relação ao direito à vida, especificamente no desaparecimento forçado. O Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente não aprofundou nele porque vocês vão ver no próximo, a gente vai estudar aprofundado no próximo semestre, mas a gente tem que falar pelo menos da existência dele aqui, porque a maioria das decisões, as definições vêm de tribunais de direitos humanos. Mas ele existe um Tribunal Interamericano de Direitos Humanos que julga o Brasil em caso de violação de direitos humanos e os países aqui do continente americano, com exceção dos Estados Unidos e Venezuela, que não fazem parte do sistema. Os demais países fazem. Mas olha que situação aqui interessante. O Brasil, ele ratificou, ou seja, a lei do sistema interamericano, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela passou a ter validade em 1992 aqui no Brasil. Então, só a partir de 1992, casos ocorridos a partir de 1992 poderiam ser julgados contra o Brasil nesse tribunal, porque foi só no ano de 92 que o Brasil foi lá e começou a fazer parte. Aqueles fatos ocorridos antes de 92, o Brasil não poderia ser processado. A regra internacional é essa, ou seja, o país só é obrigado a partir do momento em que ele faz parte do sistema. Só que nós estamos falando de período de ditadura militar, de situações que aconteceram na década de 70, antes do Brasil, por exemplo, ou de outros países fazerem parte daquele sistema. Então, como que o Brasil foi processado e os outros países foram processados por fatos ocorridos antes do país aceitar o sistema internacional? Isso já é o primeiro ponto que a gente já tem que pegar aqui, porque se eu estou falando de desaparecimento forçado, de direito à verdade, agora eu vou falar um pouquinho da anistia, de situações ocorridas em períodos de ditadura militar, como que esses casos que eu coloquei aqui para vocês chegaram numa corte, num tribunal de direitos humanos,
em que esses países aceitaram essa lei internacional depois da ocorrência do fato. Isso vale? Aí vem aquela, mas vale, professora? Porque se foi na década de 70 o caso específico, e aí o Brasil só fez parte depois de 92. Pode? Isso pode? E foi a defesa que o Brasil fez na época. Na época o Brasil falou, não, nós não podemos ser julgados aqui, porque nós não fazíamos parte, não fazíamos parte desse sistema na época, nesse período. Então, nós só podemos ser julgados por situações que aconteceram depois de 92, depois que nós fizemos parte do sistema internacional. Aí, o que o tribunal veio e fez? O tribunal falou o seguinte: desaparecimento forçado é considerado crime contra a humanidade. Desaparecimento forçado de pessoas é considerado crime contra a humanidade. E os crimes contra a humanidade, eles não têm período para a pessoa ser processada, eles são imprescritíveis. E mesmo que tenha acontecido depois da entrada do país no sistema, ele pega os fatos acontecidos antes. Quando sai essa decisão? Mas se vocês já fossem das relações internacionais da época, vocês não iam parar de trabalhar na movimentação que foi feita. Porque os tribunais de direitos humanos, tanto o europeu, endossou essas decisões do Tribunal Interamericano ficaram assim, desaparecimento forçado é crime contra a humanidade. E crime contra a humanidade não tem tempo. O país ele pode ser processado, por quê? Porque até hoje, mesmo depois de 92, as famílias não têm resposta. Então, são situações que foram se protraindo no tempo. Como não houve resposta até hoje, depois de 92, houve violação do direito à verdade até hoje. Então, isso vai pegar, a ocorrência foi lá atrás, na década de 70, do fato, por exemplo, mas ela continuou, por quê? Porque a pessoa desapareceu, ou as pessoas desapareceram, e as famílias, as vítimas ali, não tiveram acesso ao direito à verdade. E aí o tribunal entendeu que os países, todos eles, não é só o Brasil, não, todos deveriam ser processados, sim, porque o desaparecimento forçado era crime contra a humanidade, o direito à verdade em relação ao que aconteceu naquele período estava sendo violado em relação àquelas famílias. Foi isso que aconteceu. Explicando melhor a decisão para vocês. Seria muito bom se vocês lessem essas decisões, e especificamente a decisão do caso Gomes Lund versus Brasil, porque vocês vão compreender melhor a linguagem das decisões da corte. Ela não é tão complexa como as nacionais. Eu acho as nacionais com palavras muito mais complexas. A linguagem das decisões dos tribunais de direitos humanos são bem acessíveis, porque são decisões de direitos humanos e tem que ser acessível mesmo para as pessoas poderem compreender. Mas essa é a questão que norteou aí esse ponto do desaparecimento forçado. E daqui a pouco eu vou voltar no caso Gomes Lund versus Brasil. Aqui tem algumas questões envolvendo o desaparecimento forçado. O que é considerado desaparecimento forçado? Tem aqui o conceito para vocês. O que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o Tribunal de Direitos Humanos, considera ali desaparecimento forçado. Então, existe todo um caminho para se chegar numa definição de que a pessoa desapareceu forçadamente. Uma vítima ela é escolhida, aí você faz a detenção da pessoa, aí você faz várias transferências de locais dessa pessoa, a pessoa está presa num local, de repente ela é transferida para outra, é como se ela não pudesse ter uma referência de onde ela está presa. O interrogatório, geralmente acontece mediante tortura, o processamento das informações não é acessível, ninguém consegue ter acesso às informações daquilo que está acontecendo, decisão sobre a eliminação daquela pessoa, como que ela vai ser eliminada, se vai ser uma eliminação física, se vai ser... Não, até nesse ponto a corte entra nas decisões. Desaparecimento até dos próprios restos mortais, para não achar vestígio de onde essa pessoa desapareceu e o que aconteceu. E uso de recursos estatais, ou seja, utilizar o próprio governo da época para não deixar ninguém saber o que estava acontecendo. Então, o Tribunal de Direitos Humanos entendeu que o desaparecimento forçado compreendia todas essas situações. Isso aqui são síntese das decisões.
Se vocês pegam as decisões dos tribunais de direitos humanos, vocês vão extraindo, claro que aqui é só sintetizado, é para o nosso material de aula, mas se vocês lerem as decisões, vocês vão ver exatamente como que o tribunal apresenta isso, de que o país violou ou não o direito à vida, tá? Ele apresenta assim, nesse caso específico, houve escolha da vítima, houve detenção da pessoa desaparecida, houve transferência de vários locais. Então, fica comprovado no processo, com documentos, alguma coisa para se chegar. Nenhum tribunal, ele decide, se ele não tiver o mínimo de documento ali que comprove alguma coisa que aconteceu, ele não vai dar ganho de causa para quem a gente chama de julgar improcedente, ou seja, não ganhou. Para ter a decisão contra o país é porque muitos documentos foram apresentados, muitas pessoas foram ouvidas e se chegou naquela decisão. Bom, só passando aqui para a gente poder continuar, porque eu quero entrar. Esse caso Lacantuta é um caso que eu coloquei aqui para vocês, porque envolve o direito à vida, e aqui acontece. Lacantuta é uma universidade, tá? No Peru. Então, é um caso muito famoso, famoso no sentido de que é muito estudado. Então, vocês da área de relações internacionais precisam conhecer o caso Lacantuta, porque aconteceu uma operação dentro da universidade e que nesse caso, houve a condenação do Peru por violação do direito à vida, porque sumiram com 9 alunos e um professor. Eles sumiram, simplesmente desapareceram. E aí, a gente chama de caso Lacantuta, porque Lacantuta é o nome da universidade. É por isso que ele é famoso por esse nome. E aí aconteceu, foi ali num momento também de regime de exceção, envolvendo uma ditadura militar, e o problema aconteceu dentro da universidade. Né? Entraram dentro da universidade e sumiram, com 9 alunos e um professor. E aí sumiu, nunca mais apareceu. E aí o Peru foi condenado pela violação do direito à vida e de que houve desaparecimento forçado, em razão do desaparecimento forçado desses 9 alunos e desse professor dentro daquele período. Então, é muito difícil achar decisões de desaparecimento forçado em que não houve realmente ganho. Geralmente, todas as decisões foram no sentido de condenar os países em razão destes desaparecimentos. Mas eu queria entrar especificamente com vocês sobre a questão da anistia, para a gente voltar no caso Gomes Lund contra o Brasil, porque talvez seja o maior foco da nossa aula hoje, vocês conhecerem o caso Gomes Lund. O que acontece? Pessoal, depois dos períodos de ditadura militar, em todos os países que teve a ditadura, o que aconteceu? Os países fizeram leis que a gente chama de lei de autoanistia. O que é a lei de o que é anistia? Vamos falar primeiro o que é essa anistia. Anistia é perdão. Então, quando a gente fala assim, vamos anistiar nessa situação, anistia é perdão. Eu vou conceder anistia para você, eu vou perdoar você disso aí. Então, a anistia acontece em várias áreas. Vamos supor que algum de vocês, que a Isabela, ela tem uma empresa e ela deve imposto para o Estado. E aí o negócio está acumulando, aquela dívida de imposto. Aí vem uma lei que vê uma instabilidade econômica muito grande, vem uma lei e diz assim, nós vamos anistiar, nós vamos conceder a anistia para esses empresários devedores do imposto X do período tal a tal em razão da crise econômica que aconteceu no país. Então, aquela lei está perdoando a dívida que a Isabela e a empresa, não a Isabela, a empresa da Isabela tem com o Estado. É um perdão, e esse perdão acaba tirando qualquer possibilidade de responsabilidade contra a pessoa que recebeu a anistia, porque se ela foi perdoada, ela não pode ser responsabilizada. Então, anistia significa perdão. O que aconteceu até no meio ali dos períodos da ditadura militar? O negócio foi tomando uma proporção tão grande que os próprios países fizeram uma lei de anistia.
Então, as leis de anistia são muito comuns. Se vocês pesquisarem lei de anistia da Argentina, lei de anistia do Uruguai, lei de anistia do Paraguai, lei de anistia do Brasil, todos os países fizeram a lei de anistia. Só que a questão era o seguinte, é uma autoanistia, porque geralmente a anistia, o perdão, ele é concedido de um terceiro que não faz parte da situação para aquela pessoa. Então, ela vai ali dar um perdão ali, não é para a pessoa própria. Por exemplo, a empresa da Isabela. Se ela é devedora e recebeu anistia. Não foi ela que fez a lei. Ela própria não poderia ir lá fazer a lei se perdoando. Isso é a autoanistia, se partisse dela. Partiu de outro, para ela. Isso é anistia. A anistia pode ser feita. O problema é quando você faz para beneficiar você próprio. Isso nos direitos humanos é proibido. Então, a autoanistia, ela é proibida dentro do contexto de direitos humanos. E o que aconteceu nos países? Como os problemas aconteciam dentro do contexto da ditadura militar, o próprio governo fez a lei perdoando todos que praticaram todos os tipos de crime no período da ditadura militar, para eles não serem responsabilizados. Isso aconteceu em todos os países. Pensou-se o seguinte, gente, se isso, quando esse período acabar, e se lá na frente alguém quiser entrar com ação e processar a gente aqui por alguma coisa que aconteceu, vamos fazer uma lei. E foi feito em todos os países aí que teve ditadura, as leis de alta anistia. O que aconteceu? No Brasil, agora vamos no Brasil especificamente, aí eu vou voltar para esse quadrinho aqui. Deixa eu só ver se tem um específico. Tem um quadrinho específico aqui, no caso que eu quero tratar com vocês, que é o caso Gomes Lund contra o Brasil. O que aconteceu? O Brasil teve a sua lei de anistia. Aliás, o Brasil tem, porque o Brasil foi o único país que não cumpriu a decisão do Tribunal de Direitos Humanos em invalidar a sua lei. Mas eu vou contar o caminho, o que aconteceu, e é exatamente o que está acontecendo hoje lá no Supremo Tribunal Federal, e eu vou colocar aqui para vocês o número dessa ação, para vocês depois darem uma olhada, porque está sendo decidida aí atualmente, está todo mundo esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso aí. Então, vamos lá conhecer o famoso caso Gomes Lund contra o Brasil, o que ele tem a ver com a nossa aula de hoje. Absolutamente tudo, porque é um caso que envolve a violação do direito à vida. Bom, no período da ditadura militar, várias situações aconteceram, mas teve uma especificamente que foi um caso que foi levado para o Tribunal de Direitos Humanos. Aconteceu uma situação, para quem está anotando, para quem está aí anotando, tem a possibilidade de anotar, ou então depois assistir novamente essa aula com as anotações, façam essas anotações, porque é um caso muito falado no cenário internacional e na área de vocês. E é um caso que atualmente voltou à tona no Supremo Tribunal Federal. Na década de 70, aconteceu uma situação de aproximadamente 70 pessoas eles montaram um acampamento ali nas margens do Rio Araguaia. Eu não sei especificamente o local correto, não, porque a extensão é muito grande, mas as margens do Rio Araguaia. E o que aconteceu? Aconteceu uma confusão lá no dia, na verdade, uma guerrilha. O nome é guerrilha mesmo. Pessoas que não concordavam com o sistema de governo da época, com a ditadura, que eles criaram grandes movimentos, vocês conhecem a história, vão saber, né, do que eu estou dizendo, se rebelando contra o sistema da ditadura militar, e oficiais do governo entraram em guerra. Não é bem uma guerra, mas a gente chama de guerrilha. Foi descoberto o local onde essas 70 pessoas estavam, e na noite entraram lá, eu sei que sumiu todo mundo. Os 77, se eu não me engano, 70 ou 77 pessoas desapareceram. Foi um caso muito famoso chamado Guerrilha do Araguaia, que teve repercussão no mundo todo, que aconteceu aqui no Brasil. Então, foi na década de 70. Logo depois que aconteceu a Guerrilha do Araguaia,
Em 1979, foi publicada a Lei de Anistia, a autoanistia no Brasil. A lei é de, se eu não me engano, é a lei 6683, uma coisa assim. Lei 6683 de 1979, a Lei de Autoanistia do Brasil. E essa lei de anistia no Brasil, ela perdoou todas as pessoas que praticaram todos os tipos de crimes no período da ditadura. Geralmente, as leis de anistia, elas perdoam crimes políticos. Elas não perdoam homicídio ou tortura ou violência, enfim. Só os crimes políticos. A lei de anistia do Brasil, ela perdoou todos os crimes que foram praticados no período da ditadura militar. Aí vocês imaginam o que virou isso no cenário de direitos humanos. O que aconteceu? Uma mulher, especificamente, a esposa do senhor Gomes Lund, por isso que o caso se chama Gomes Lund, ela se reuniu com mais famílias dessas 70 e poucas pessoas que desapareceram na guerrilha do Araguaia, e depois que o Brasil fez, na verdade, ela tentou internamente, processou, fez todas as ações aqui internamente, para tentar descobrir o paradeiro do marido, ela fez para descobrir a verdade, ter acesso às informações sobre o marido dela, sobre a família dela. E ela não conseguia. O que aconteceu? Assim que o Brasil começou a fazer parte, né, do sistema internacional, do Tribunal de Direitos Humanos, ela foi lá e ingressou com uma ação contra o Brasil, juntamente com outras pessoas. Ela processou o Brasil no sistema, no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, na comissão, especificamente. Depois foi para a corte. Não se preocupem com esses nomes, comissão e corte, a gente vai estudar no próximo semestre, mas não, levou o caso para um Tribunal de Direitos Humanos. E aí alegou a violação do direito à vida, do direito à verdade, comprovou. O que a corte fez, né? A corte fez todo o trabalho de investigação, ouviu pessoas e realmente comprovou que, até por documentos, de que houve realmente a guerrilha do Araguaia, que as mais de 70 pessoas desapareceram mesmo, que não tinha resposta, não tinha nada. Só que essa ação, ela levou muito tempo para ser julgada. O que acontece paralelamente a essa situação? O Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vocês já ouviram falar da OAB, os advogados são ligados, as profissões, elas geralmente têm um conselho, um órgão ali que representa. Os advogados são ligados à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E o maior órgão dentro da OAB se chama Conselho Federal da OAB, que tem sede em Brasília. E o Conselho Federal da OAB, ele tem legitimidade para ajuizar ações, entrar com ações no Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal dizer se aquela lei é ou não constitucional. O Conselho Federal da OAB fez uma ação que se chama DPF, é o nome da ação, tá? Quando vocês virem aí, a DPF-X, é um tipo de ação de competência do Supremo Tribunal Federal para analisar se aquilo está de acordo com a Constituição ou não. Então, o Conselho Federal da OAB foi lá, entrou com uma ação, um pedido no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal dissesse, porque na ideia do Conselho Federal da OAB, essa lei era inconstitucional. Ela não poderia perdoar todos os crimes, ela só poderia perdoar os crimes políticos, não todos que aconteceram. E pediu para o Supremo Tribunal Federal decidir que aquela parte da lei que falava do perdão para todos os crimes era inconstitucional porque violava o direito à vida. E aí entrou com a ação estava lá no Supremo Tribunal Federal. Em abril, que essa ação, tá aqui, esse número aqui, ó, é a DPF 153. A ação 153, a DPF 153, é a ação, o número dela, feita pelo Conselho Federal da OAB,
para que o Supremo, o STF, decidisse que a lei de anistia brasileira ela era inconstitucional nessa parte que abrangia todos os crimes, e não só crimes políticos. Essa é a DPF 153, o objetivo dela foi esse. Vamos só segurar o caso Gomes Lund aqui um pouquinho para a gente entender a DPF 153. E o que aconteceu? Aconteceu que, e o caso Gomes Lund estava lá no Tribunal de Direitos Humanos ao mesmo tempo, mas não, a DPF foi julgada primeiro. No ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ele analisa o pedido do Conselho Federal da OAB e diz o seguinte: a lei de anistia brasileira, ela não é inconstitucional, ela é válida. Essa foi a opinião do Supremo. Não foi unânime, foi maioria. Maioria dos ministros votaram pela constitucionalidade da lei de anistia, ou seja, ela vale. Ela pode lei, você pode continuar aí que você vale. Pode anistiar, ou seja, ninguém que praticou crimes do período da ditadura poderia ser processado. O perdão era para todo mundo. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E a instância maior não tinha nem para onde se recorrer mais. Mas o que acontece? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi de abril de 2010. Então, lá em abril de 2010, sai a decisão da DPF 153 do Supremo Tribunal Federal dizendo: lei de anistia do Brasil é válida, não é inconstitucional. Todos vocês que praticaram crimes no período da ditadura, vocês estão perdoados. Imaginem a repercussão disso no cenário internacional. Agora, vamos voltar para o caso Gomes Lund, porque, paralelamente a esta ação do Supremo Tribunal Federal, a senhora Gomes Lund, juntamente com outras famílias de pessoas que desapareceram na guerrilha do Araguaia, já estavam com uma ação lá no Tribunal de Direitos Humanos, no cenário internacional. E isso não afetou lá no internacional. E aí vem a decisão do Tribunal de Direitos Humanos, se eu não me engano, em novembro de 2010, no mesmo ano, só que uma foi em abril e a Internacional de Direitos Humanos foi em novembro. A do Supremo foi primeiro, dizendo que a lei de anistia é válida. E aí veio o caso Gomes Lund, e nesse caso Gomes Lund, a senhora Gomes Lund, o que ela alegou? Ela alegou que o Brasil tinha violado o direito à vida, não só em relação ao marido dela, mas de todas aquelas pessoas que desapareceram na guerrilha do Araguaia. Ela alegou que o desaparecimento forçado era violação do direito à vida. Ela pediu indenização em relação contra o Brasil pagar, não só para ela, mas para todas as pessoas do Brasil que tiveram parentes desaparecidos no período da ditadura. Não só para ela, mas para todas as famílias, mesmo que aquelas pessoas não estivessem na ação. E que o Brasil deveria invalidar a sua lei de autoanistia, porque ela era contrária aos direitos humanos. Olha a quantidade de pedidos que foram feitos na ação internacional. Então, a senhora Gomes Lund pediu a indenização para ela pediu indenização para as famílias de todos os desaparecidos no período da ditadura, ela pediu para ser considerado o desaparecimento forçado a violação do direito à vida, ela pediu para que o Brasil apresentasse informações, a verdade, ela invocou o direito à verdade. Nós queremos saber o que aconteceu no período do desaparecimento. Onde estão? Onde que foi? Tá, morreu. Foi colocado onde? Nós temos o direito de saber a verdade. Então, foi destacado o direito à verdade nessa ação internacional. Então, observem que foram vários pedidos que foram feitos no caso Gomes Lund contra o Brasil. E também um pedido para o Tribunal de Direitos Humanos invalidar a lei de anistia no Brasil, porque ela era contrária ao cenário de direitos humanos. Então, tinha vários pedidos. Vamos agora para a decisão do tribunal. O que o Tribunal de Direitos Humanos decidiu? Depois da decisão do Supremo. O tribunal disse o seguinte: senhora Gomes Lund, a senhora está absolutamente correta, o processo demorou,
porque foram vários documentos que... Não com essa linguagem, mas eu estou sintetizando para vocês o que tem na decisão, por isso que eu peço para vocês lerem a sentença do caso Gomes Lund versus Brasil. A senhora está correta, juntamente com as demais vítimas, aqui, das famílias das vítimas, realmente ficou comprovada a ocorrência da guerrilha do Araguaia, tem documentos assinados por pessoas determinando que fossem no determinado local naquele dia e desaparecer ou matar, a ordem, isso foi juntado no processo. Nós temos aqui todas as provas de que realmente aconteceu. Então, qual foi a sentença aí do tribunal? A sentença foi: Brasil, você está condenado no caso Gomes Lund. Então, o que você vai ter que fazer? Olha essa sentença. Você vai indenizar a senhora Gomes Lund e todas as famílias das vítimas da guerrilha do Araguaia. Você vai indenizar todas as pessoas que tiveram, olha isso, todas as pessoas do país que tiveram parentes ou entes aí, parentes desaparecidos no período da ditadura. Você vai invalidar a sua lei de anistia, porque a sua lei de anistia ela é contrária aos direitos humanos. Aí agora vocês já estão vendo um negócio arrepiando com o Supremo Tribunal Federal, que já tinha decidido que era válido. Olha a confusão já começando a instaurar. Você vai sim invalidar a sua lei de anistia, porque a sua lei de anistia ela não segue o cenário de direitos humanos, não é dessa forma que se faz anistia, então você tem que invalidar. E você vai criar algum mecanismo de apresentar para as famílias de pessoas que desapareceram a verdade. O que aconteceu naquela época? Quando o Brasil foi condenado, foi em 2010, a gente não estava mais no período da ditadura. Aí o que aconteceu? O Brasil recebeu a decisão. O representante lá olhou a decisão, falou, tá, as indenizações a gente faz. Foi fazendo assim, foi checando um por um. As indenizações o Brasil se organiza para pagar. Criar formas para apresentar a verdade, a gente cria também. Então, aí é onde talvez vocês vão se lembrar, acho que foi em 2011 que foi criada a Comissão da Verdade. Não sei se vocês lembram desse órgão, a famosa Comissão da Verdade. Quando a Comissão da Verdade foi criada aqui no Brasil, se vocês jogarem isso, ver aí, Comissão Nacional da Verdade, Comissão da Verdade, foi porque o Brasil foi condenado, no caso Gomes Lund, a criar um órgão para apresentar informações da época do período da ditadura para pessoas que tiveram parentes desaparecidos, que queriam informações, apresentar ali a verdade para essas pessoas. Aí o Brasil foi lá e criou a Comissão da Verdade e falou, ok, então nós vamos indenizar. Nós vamos criar a Comissão da Verdade. Ok, então vamos criar a Comissão da Verdade. Aí olhou lá, invalidar a lei de anistia. Aí foi onde o trem ferrou. Foi onde o Brasil não cumpriu. Aí vocês perguntam assim, professora, nos outros países teve essas ações? Teve. Até mencionei ali para vocês várias. A decisão foi a mesma? Foi. Igualzinho. Indeniza, cria uma forma de apresentar a verdade, invalida sua lei de autoanistia, que está toda errada, só pode abranger crimes políticos, os outros crimes normais não. E aí vocês perguntam assim para mim, mas e os países cumprem todos? E o Brasil não? Ele cumpriu a parte das indenizações, ele cumpriu a parte da criação da Comissão da Verdade, mas quando chegou na questão da lei da anistia, foi como diz meu pai, um zetelo, vocês não imaginam. O que aconteceu? Deixa eu até parar de compartilhar aqui, para eu ver vocês, não ver vocês melhor, não ver o nome de vocês melhor. Vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou e foi dito o seguinte, nós já decidimos há 7 meses atrás, 6, 7 meses atrás, a Suprema Corte do Brasil decidiu que essa lei de anistia, ela é válida, ela é constitucional.
Então, nesse ponto, nós não vamos cumprir, isso é o governo respondendo lá para o Tribunal de Direitos Humanos. Nós estamos encaminhando cópia da decisão do Supremo, e o Supremo aqui ele falou que os ministros resolveram, não por unanimidade, mas por maioria, há 7, 6 meses atrás, que a lei é constitucional, ela vai permanecer, nós não vamos cumprir essa parte. E aí a decisão lá do Tribunal de Direitos Humanos, que o Brasil é obrigado a cumprir, falou para invalidar. Olha o problema aqui que nós temos. Nós temos o problema do Tribunal Internacional de Direitos Humanos aqui interamericano, dizendo, Brasil, você tem que invalidar sua lei de anistia. E temos uma resposta de cá, não vou invalidar, porque já teve a DPF 153 e o Supremo Tribunal Federal falou que nossa lei é constitucional, ela vai permanecer e essas pessoas vão ser perdoadas sim. Nós não vamos fazer processo nenhuma ação contra essas pessoas que praticaram crimes no período da ditadura. Aí foi um divisor de águas da relação do Brasil com o tribunal. Porque até quando a gente vai... eu até comecei a tratar da questão do meio ambiente com vocês, mas a gente tem que fechar depois, a gente vai entrar numa questão ambiental mais voltada para o Brasil. Teve outro divisor de águas aí de um embate muito grande com o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Não tem uma relação muito boa, não. E aí o Brasil foi e não cumpriu. E não cumpriu. Aí vocês ficam, mas não cumpriu. Mas não aconteceu nada. Aconteceu. Aconteceu de encaminhar listas para a ONU, encaminhar listas para organismos internacionais. O Brasil foi para a lista de descumpridores de decisão internacional. O caso, se vocês entrarem no site do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, o caso está em aberto até hoje, porque o Brasil não cumpriu. E ficou por isso mesmo, o Brasil não cumpriu. Simples, ninguém vai ser preso por isso, porque nós não temos essa sanção de natureza internacional. E ficou. O que acontece depois? Outra ação. Como a do Supremo Tribunal foi primeiro, e a do Tribunal de Direitos Humanos foi depois, 7 meses depois, o Tribunal de Direitos Humanos apresentou uma teoria que se chama teoria da controle de convencionalidade. O que significa isso? As leis nacionais devem estar em conformidade com as decisões internacionais de direitos humanos. E o Tribunal de Direitos Humanos entendeu que o Brasil não tinha feito esse controle de convencionalidade. A lei de anistia era contrária ao de direitos humanos. Como a decisão internacional foi depois do que é do Supremo Tribunal Federal, em 2014, iniciaram uma outra ação para reanálise a partir da decisão internacional, porque ela foi depois. Então, foi feito o seguinte, olha, Supremo Tribunal Federal, como você fez sua decisão antes da decisão internacional de direitos humanos, nós estamos pedindo para você reanalisar com base na decisão internacional de direitos humanos, porque ela foi depois da sua. E aí virou a DPF 320. Vou até colocar aqui para vocês. 320, aquela é a 153. Aí chegou uma outra ação. E essa DPF 320, o que ela pede? Não é mais caso Gomes Lund, as famílias foram indenizadas, a Comissão da Verdade foi criada. A DPF 320, ela é exatamente no ponto da lei de anistia. Nós não concordamos. Nós não concordamos com essa lei. Pessoas que praticaram crimes comuns, não crimes políticos, no período da ditadura militar, têm que ser responsabilizadas. E aí está lá no Supremo Tribunal Federal, atualmente, hoje, dia 7 de outubro de 2020. Está lá. Essa ação ainda está em andamento. Nós vamos aí para 6 anos, se eu não me engano, de ação. E aí está uma discussão de que logo essa ação vai ser julgada.
muitas pessoas dizem que essa ação pode, sim, mudar o cenário dessa questão da lei de anistia no Brasil. Ela ainda vai ser julgada, está aguardando julgamento, porque os ministros vão pegando e fazendo ali as suas análises, seus estudos, para poderem chegar. Não sei se vocês já viram, o Supremo Tribunal Federal, nosso brasileiro, é um dos poucos, acho que o único do mundo, que as sessões são televisionadas, então vocês conseguem assistir as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? As sessões públicas ali, elas passam na televisão. E com certeza essa vai passar. E todo mundo fica aguardando, né? Fala, gente, mas a questão da anistia até hoje está sendo discutida no Brasil. Não colou a decisão da DPF 153, porque 7 meses depois veio uma decisão de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos condenando o Brasil a invalidar a lei de autoanistia em relação aos crimes comuns. E como ela veio depois, pediram uma reanálise do posicionamento do Supremo Tribunal Federal com base na decisão internacional. Foi de onde surgiu a DPF 320, que pede exclusivamente para o Supremo Tribunal Federal fazer uma reanálise da sua postura em relação à lei de anistia, para não abranger os crimes comuns, mas só os crimes políticos. Ou seja, pedindo uma reanálise, porque a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal ela vai, né, contrária às normas de direitos humanos. É muito polêmico. Então, o que eu quis apresentar para vocês é um cenário do caso, né? Na verdade, é mesmo apresentar o direito à vida, apresentar os desdobramentos desse direito à vida e pegar especificamente o caso Gomes Lund contra o Brasil, porque é um caso muito trabalhado no cenário internacional, no cenário das relações internacionais, porque é um embate muito grande de nacional com internacional. Vocês vão se deparar com esse caso na vida profissional de vocês, então vocês precisam conhecer o caso e conhecer a história, o que aconteceu, né? O Supremo Tribunal Federal dá uma decisão, aí 7 meses depois vem o Tribunal de Direitos Humanos contra o Brasil, dá uma decisão diferente da do Supremo, isso cria um abalo muito grande, um embate do Supremo Tribunal. Não, nós que dizemos aqui o que tem que acontecer. Aí o tribunal vai e fala, não, senhor, o senhor faz parte aqui do sistema e vocês têm que cumprir. E não cumpriu. E aí, depois disso, levaram novamente o caso para o Supremo Tribunal Federal, que hoje está em andamento, e vocês vão agora acompanhar, quando sair a decisão, o que o STF vai decidir. Será que o STF vai manter aquele posicionamento dele inicialmente, falar, não, a lei é válida sim, ou ele vai mudar o posicionamento e vai seguir a decisão internacional interamericana de direitos humanos em relação ao direito à vida, no caso especificamente de desaparecimento forçado. Tá aí o ponto de interrogação que eu deixo para vocês no final dessa aula. A gente já chegou praticamente no final da aula, acho que eu não tenho nem cordas vocais mais, nem voz para falar mais, mas eu tinha, né, é um ponto que a gente tem que apresentar na aula de direito à vida, é um caso de pesquisa. Se vocês colocarem artigos sobre o caso Gomes Lund, lei de anistia, DPF 153, DPF 320, na hora que vocês colocarem no Google, vai ser assim, vocês vão ter cópia da sentença, vão ter várias obras, opiniões. Além disso, porque nós estamos fazendo uma análise do caso, uma análise do processo, uma análise da repercussão internacional, ainda tem as opiniões. A opinião própria da pessoa, eu sou contra, eu sou a favor, ainda tem isso, né? Que a gente não entra, que a gente está no campo científico e campo acadêmico, mas tem ainda as opiniões das pessoas. A gente estuda o que está acontecendo no cenário. Então, quando eu tiver conhecimento do julgamento da DPF 320, se vocês não tiverem, vocês vão ter, porque vai sair em tudo quanto é mídia e rede social, enfim, que o STF muda ou não muda posicionamento em relação à lei de anistia, isso vai ser amplamente divulgado. E aí vocês vão compreender o histórico disso tudo, até para entender a decisão do Supremo Tribunal Federal dentro da DPF 320. É isso, gente. Tem alguma dúvida? Professora, mas ninguém, tipo, não teve nenhum país ou, sei lá, uns carinha que viesse aqui dar uma coça no Brasil, não?
o sistema internacional, Paulo Vitor, ele não tem, principalmente direitos humanos. Eu não vou falar internacional de uma forma geral, porque tem sistemas internacionais que têm uma força de coerção maior, mas são mais nessas questões econômicas, comerciais, a OMC, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio é bem pesada aí nas regras econômicas. Tribunais de direitos humanos é muito falho no sistema de coerção. Então, o que se tentou é igual quando um país não cumpre qualquer outra decisão internacional. O que a lei prevê internacional? Prevê que, olha, se o país não cumprir, ele se torna novamente reincidente na violação de direito humano, mas não tem aquele sistema de coerção. Então, é por isso que fizeram a outra ação no Supremo Tribunal Federal pedindo essa reanálise. Mas eu te entendo, principalmente quando a gente vê algumas ações que não são cumpridas, né? Algumas decisões que não são cumpridas. Explicado. Mas vamos lá, vamos esclarecer as dúvidas para vocês entenderem quando a DPF for julgada, aí vocês entenderem o histórico porque vai ser um movimento enorme, né? Professora, eu só fiquei com uma dúvida em relação aos crimes políticos. A senhora poderia citar alguns? São aqueles crimes políticos, são aquelas decisões políticas que são tomadas naquele período. Se está num período de ditadura militar, por exemplo, restrições de liberdades, por exemplo. Você não pode fazer isso em determinado horário. Você restringe algumas liberdades em razão daquele regime. Ou então fechar o Congresso Nacional, ou vou fechar o Supremo Tribunal Federal, só vai ter o Executivo. Esses são exemplos de alguns crimes nesse sentido. Nós não igual aconteceu, fechou, né? Vou fechar o Congresso Nacional, não vai ter mais Congresso Nacional. Então, são crimes mais ligados à política. O problema é que a diferença dos outros crimes, os outros crimes são homicídio, tortura, desaparecimento, abusos. Esses são diferentes dos crimes políticos. Deu para entender? Deu sim, obrigada. A diferença. Então, a anistia, geralmente, ela pega os crimes políticos, essas decisões políticas de restringir algumas questões ou fechar algumas coisas. Agora, o problema é que a lei de anistia perdoou tudo. Não foi só os crimes políticos. O problema não é nem os crimes políticos, o problema é pegar os outros. Os desaparecimentos, as mortes, os homicídios, enfim. O problema, tudo girou em cima desses crimes comuns, entendeu? Professora, Oi, Paulo. se quando, né, essa lei, se o Brasil, sei lá, perder e essa lei de anistia não for mais válida, pode vir a, tipo, ter mais processos contra o Brasil sobre as questões da ditadura militar, das torturas? Tipo, o tanto de processo que vai vir? Na É verdade, válido? porque, Vale veja tudo? bem, as indenizações foram pagas. A comissão da verdade foi criada. Se você perguntar se ela funciona, aí já é outra coisa. Só se são pessoas que não participam, que não receberam, que não buscaram alguma coisa. Mas abre aí uma situação de poder responsabilizar pelos crimes comuns que foram praticados naquela época. Se o STF entender que a lei ela é inconstitucional em relação a crimes comuns, por serem considerados crimes contra a humanidade, é complicado aí. Você vai criar um cenário de poder responsabilizar algumas coisas que aconteceram lá atrás. Complicado. O cenário não é fácil, não. Ok? Deu para entender, Ok. Paulo? Deu sim. Deu? Gente, dúvidas? Essa matéria dá dúvida. Nenhuma? Ok? Tranquilo, professora. Todo mundo entendeu? Dê uma olhada no material. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. O que eu recomendo de leitura? Leiam o caso Gomes Lund contra o Brasil, dá uma olhada lá. Leiam pelo menos algum artigo, alguma coisa sobre a DPF 153, para vocês verem o que foi levado dentro do Supremo Tribunal Federal.
Vejam se vocês colocarem DPF 320, num artigo só, você já consegue entender o problema inteiro. Eu até estava vendo um hoje, deixa eu só ver se eu consigo encontrar, até para sugerir para vocês lerem. Você pega aqui. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Só um minutinho, tá, gente? Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem enxergar essa tela? Sim? Aqui, ó. Aqui é um artigo bem interessante, tá? A responsabilidade internacional do Brasil em face dos direitos humanos, conflito de interpretação entre a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal quanto à lei de anistia. Esse artigo é bem esclarecedor sobre tudo isso que a gente conversou agora. Aqui fala do período agitado, fala da DPF 153, fala do caso Gomes Lund, bem aqui, ó, onde eu tô com a... Fala o que é mais ou menos o caso Gomes Lund, fala da guerrilha do Araguaia, fala sobre a validade da lei de anistia. Dá para vocês compreenderem, amadurecerem melhor tudo isso que eu falei, lendo esse artigo, vai ficar bem consolidado na cabeça de vocês. Aí aqui fala do regime, mas aí a gente pula aqui. Deixa eu pegar aqui. A polêmica acerca da lei de anistia, a controvérsia da corte com o STF, vocês vão compreender a polêmica. Aqui fala, é a lei 6683. A lei de anistia, o que virou, a confusão depois. Aí foi. Aqui fala um pouco da DPF 153, que a OAB fez. Fala da decisão da DPF. Tem aqui alguns trechos da decisão. E aqui vai cair na 320. Não tem como, porque é o que está de mais atual. Aqui fala da decisão da corte, que condenou o Brasil. Bem aqui, ó. O tribunal que condenou o Brasil, a indenização para as vítimas, pediu para declarar a lei de anistia inválida, igual eu falei para vocês aqui, ó. E aí vai. Até chegar aqui na lei, na ação número 320, que está aguardando. É o ministro Luiz Fux, que é o relator, já teve o parecer do procurador-geral de Justiça, que ele já manifestou que essa lei tem que ser revista. Então, por isso que eu estou achando que vai ter um movimento maior aí. Só que a gente não tem o resultado ainda, por isso que o artigo já termina logo, porque ainda está aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa lei. Deixa eu voltar aqui até para vocês verem onde aqui, ó. Está no próprio site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse artigo, tá? Essa Corte DH que já está no próprio... Esse artigo está no próprio site. Depois, se vocês colocarem aí no Google a Responsabilidade Internacional do Brasil, a DPF 320, vocês vão conseguir encontrar esse artigo. Eu recomendo a leitura, leiam, porque é um artigo que está publicado no site da Corte, do próprio Tribunal de Direitos Humanos. E vocês aí, quando coloca, tem notícia do Supremo, sai um monte de coisa que vocês podem compreender melhor o que está acontecendo. O importante é que vocês compreendam para quando sair a decisão da ação 320, vocês conheçam a história para poder compreender o que vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Gente, alguma dúvida? Ok? Podemos encerrar? Tranquilo? Acho que sim. Tranquilo, Matheus? Tudo certo?
Sim, tranquilo. Vou dar uma lida nesse artigo, achei bem interessante o Muito tema da aula. interessante. Isso aqui, principalmente fazer pesquisa, é muito interessante, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, eu falo, entre em contato comigo e a gente conversa. Eu ainda não inseri a questão avaliativa lá, mas eu vou inserir, fiquem tranquilos. Eu falei para vocês que essas respostas podem ser enviadas até um dia antes da semana de prova da segunda VA, mas logo eu insiro lá. E o material não tem, porque é o mesmo material da aula passada, tá? E esse material está no AVO, já está no AVO. Então, a gente encerra aqui esse estudo e aí a gente já parte para o próximo tema na próxima aula. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês e a gente pode esclarecer na próxima aula também, tá bom? Uma excelente semana para vocês, boa noite, e a gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professora. Obrigada, Boa gente. noite.